Nós convidamos agora para o painel Perspectivas, Agronegócio, Condições Climáticas e Ambiental, Márcio Martinatti, Superintendente de Agronegócio da Sompo Seguros. Uma salva de palmas, por favor. Também Letícia Toral, Diretora de Agronegócio, Alimentos e Bebidas da Gallagher. Bem-vinda. Juliano Rodrigues Ferrer, presidente da Associação Internacional de Direito de Seguros, Seção Brasil, AIDA. Bem-vindo. Joaquim Neto, presidente da Comissão de Seguros Rurais da FENSEG. Uma salva de palmas, por favor. E para moderar este painel, convidamos Eduardo César. Ele é analista de seguros sênior do Grupo Unigel. Uma salva de palmas, por favor. E nós temos, então, 1 hora neste painel. Um bom dia a todos. Gostaria de, antes de mais nada, agradecer primeiramente a BGR pela oportunidade, assim como também os palestrantes, Joaquim, Juliano, Letícia, Márcio. Antes de iniciar, eu entendo que esse painel é de suma importância para o momento que o país está vivendo, no segmento de agronegócio. E eu trago um dado importante aqui, eu tive a oportunidade de pesquisar agora pela manhã, né? Com relação ao PIB, o PIB ele pode crescer aí até o final do ano a margem de 35,9%, né? E alcançar aí o 2,65 trilhões. É o que estima aí a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, assim como o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, né? Então, esses são dados interessantes, porque dentro dessa cadeia você tem a parte de serviços, a parte de produção de matéria-prima, né? Tem todo um segmento onde, para tudo isso, está envolvendo seguro. Para tudo isso, o mercado de seguro está inserido. E quando você tem essa demanda de crescimento, automaticamente também você tem demanda de produtos, demanda de arrecadação de prêmio, né? Que influi em toda a cadeia de seguros também, né? Para iniciar, então, o nosso painel, eu vou iniciar perguntando para o Márcio Martinatti, da Sompo, né? E aí a gente já segue com as explanações. A pergunta, voltado dentro dessa pequena explanação, dessa pesquisa que eu fiz, ainda seguindo nessa linha, Márcio, qual que é a importância do agronegócio para o Brasil como produtor e como o produtor pode se proteger dos riscos climáticos, né? Eu acho que essa é a grande questão aí que se inicia no nosso debate. Obrigado, Edu. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Gostaria de... Bom, obrigado, Edu, pela pergunta. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer também a organização do evento pelo convite. É uma honra para mim poder participar aqui com esse grupo seleto de especialistas no negócio para falar de um assunto tão importante que é o agronegócio brasileiro, né? Então, o Brasil vem se mostrando cada vez mais como o celeiro mundial na produção de alimento. A nossa produtividade vem crescendo ano a ano, né? Então, a gente percebe que nas mesmas áreas plantadas ou com um pequeno acréscimo de área plantada, a gente tem aí nos últimos anos quase que triplicado a produção. Isso quer dizer que a gente tem um aumento de produtividade fruto de tecnologia, fruto de melhoramento de cultivares, fruto de resistência a eventos climáticos, resistências à doença. Então, o agronegócio brasileiro hoje representa mais ou menos 30% do PIB do Brasil, ou seja, 30% de tudo que o Brasil produz, ele vem diretamente ou indiretamente de alguma atividade relacionada ao agronegócio, e o Brasil se destaca aí como primeiro produtor e primeiro exportador de soja, de café, de açúcar, né, suco de laranja, maior exportador de carne, maior exportador de frango,
né? Então, isso faz com que o Brasil se torne realmente um player extremamente importante no agronegócio mundial. Uma das vantagens que nós temos é que o Brasil é o 5º maior país em extensão territorial do mundo, né? O maior país em extensão territorial da América Latina. Então, isso nos traz algumas vantagens competitivas. Por quê? Porque a gente consegue produzir basicamente tudo aqui no Brasil, né? Por outro lado, a gente tem grandes desafios, né? Principalmente o desafio climático. Então, o país ele cruza ali, nós temos 2 paralelos, né? A linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Inclusive, o Brasil tem parte do seu território no hemisfério norte. Isso traz aí condições de clima, por exemplo, clima equatorial, tropical, subtropical e temperado. Ou seja, a gente pode ver esse ano que nós estamos sob o efeito do El Niño. O El Niño é quando há um aumento da temperatura do Oceano Pacífico, isso causa uma mudança nas massas de ar, é um evento natural, tá? Sempre acontece, o El Niño ou a Laninha, mas em ano de El Niño, a gente tem aí chuvas extremas, torrenciais na região sul e seca na região norte e nordeste. Quando a gente tem um ano de Laninha, isso se inverte. Então são raros os países que você acaba tendo eventos extremos. Então, assim, ambos os eventos estão relacionados a regime de chuva. Então a gente tem seca e chuva excessiva. Então é algo extremamente desafiador, né, para o produtor. Então o produtor está exatamente numa atividade de risco, né? O Brasil ele possui 2 safras, né? Então um dos poucos países, em até alguns casos 3 safras, um dos poucos países que tem essa condição, né? E aí para que a gente continue tendo esse cenário crescente do agronegócio, o produtor ele precisa, de certa forma, se proteger. E uma das principais ferramentas de mitigação de risco, de proteção, é o seguro rural. O seguro rural ele é composto de diversas modalidades de seguro. Então, o principal é o seguro agrícola, que é aquele produto que garante o produtor rural as suas plantações contra intempéries da natureza, seca, granizo, geada, chuva, ventos frios, ventos fortes, inundação, não germinação, então uma série de eventos, né? E é um ramo de seguro que o ano passado, em 2022, representou aí algo em torno de 6,4 bi de prêmio. Seguido do seguro agrícola vem o seguro que a gente chama penhor rural, benfeitorias e produtos agropecuários. Esse é o produto que dá proteção para os equipamentos, tratores, colheitadeiras, implementos e também para as instalações, silos, aviários, né, toda a parte de propriedades rurais. Depois temos o seguro de vida do produtor rural, o seguro pecuário que garante os rebanhos, bovinos e outros grupos de animais, sejam aves, ovinos. Esse é um tipo de produto para essa classe. O produto florestal que garante proteção principalmente contra incêndio, né, para florestas comerciais, pinos e eucaliptos. E depois temos o seguro aquícola, que é para peixes e crustáceos. Então, todos esses são as modalidades aí, se eu não esqueci de alguma, do seguro rural. Quando a gente fala de seguro agrícola, né, que é aquele que efetivamente protege contra o clima, ou seja, é o que dá proteção e faz com que o produtor continue na atividade, existem 4 classes de produto. O primeiro é o que a gente chama de produto de custeio. É um produto muito mais comercializado pelos agentes financeiros. Então, caso o produtor venha a ter uma perda por algum evento climático, ele vai ter todas as despesas que ele teve com semente, defensivos, todos os insumos, óleo diesel, reembolsado. Parte desse custo ou o custo total reembolsado em função da perda que ele teve. A segunda modalidade é o que a gente chama de seguro de produtividade. É um seguro que garante a perda de produção ou perda de sacas. Então, ele segura uma certa quantidade de sacas. Se ele tiver um problema climático, quando ele colher menos saca, a seguradora indeniza essa quantidade de sacas perdida pelo preço definido no momento da contratação do seguro. Uma outra modalidade é o seguro de renda, receita ou faturamento, é o mesmo produto. Ele garante a perda de produção e a oscilação ou a queda do preço. Então, isso garante o produtor que ele tenha uma receita. E a última modalidade, que é bem falada, é o seguro paramétrico, né? Então, o paramétrico é um seguro que protege indiretamente a lavoura, porque a gente faz o seguro de um parâmetro ou um índice. Na agricultura, os principais são precipitação, chuva
e temperatura. Então, o produtor tem uma gama enorme aí de produtos que ele pode estar buscando. Esses produtos são produtos subvencionados, ou seja, o governo paga a parte do seguro, paga a parte do prêmio do seguro. Em geral, é 40% do valor que é pago, exceto para a soja, que o valor de subvenção, ou seja, o governo paga 20% para o produtor. Então, assim, o produtor que quer se proteger hoje, basta ele buscar uma corretora de confiança, um agente financeiro, que ele vai encontrar todos esses tipos de proteção. Espero ter atendido aí a expectativa de todos e respondido a sua pergunta. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Acho que foi esclarecedor aí, de fundamental importância, principalmente a questão do seguro paramétrico, que é um seguro que pouca gente conhece, né? Relativamente não tão antigo assim nas práticas, né? do dia a dia. Seguindo aí com as perguntas, eu gostaria de perguntar para o Joaquim agora, como que o seguro rural tem contribuído para o agronegócio? Acho que é importante também, o seguro rural é um seguro que também é bem robusto dentro dessa carteira, né? Então eu queria entender um pouquinho desse cenário. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Agradeço à BGR pelo convite desse evento. É sempre bom rever amigos e falar do que se gosta. No caso, seguro rural. Que bom que temos vários interessados nesse tema. Bom, a FENSEG tem uma comissão técnica de seguros rurais que se encontra mensalmente e tratamos dos temas relevantes, mas eles avançam as reuniões mensais e temos também outras extraordinárias, mais de 20 reuniões ao ano. E para atender a todas as demandas, também criamos alguns grupos de trabalho para tratar de assuntos regulatórios, equipamentos, base de dados e sinistro. Cada um desses grupos de trabalho tem um coordenador e todas as seguradoras que têm participação na FENSEG acabam tendo possibilidade de contribuir e participar dessas reuniões. Para responder a tua pergunta, César, como o seguro rural tem contribuído para o agronegócio, eu vou distribuir em 3 tópicos. O primeiro sobre o agronegócio, depois as condições climáticas e depois o ambiental, como a definição aqui da nossa palestra. No tópico de agronegócio, nós temos os números das seguradoras por ramo, valores envolvidos de prêmio, crescimento e sinistralidade. Então, são alguns números, por isso que eu estou acompanhando aqui com o papel, para não me perder em nenhum deles. Temos hoje 34 seguradoras atuando no seguro rural. O seguro rural é o terceiro em produção de prêmio, ficando só atrás do seguro de automóvel e patrimoniais. Para a gente ter uma relação aí de valores, o seguro de automóvel no ano passado faturou 51 bilhões e teve um crescimento de 32,8% frente ao ano anterior. O patrimonial, no ano de 2022, teve uma produção de 23,6 bilhões e um crescimento de 18,8% frente ao ano anterior. E o seguro rural atingiu a cifra de 13 bilhões e 400 milhões e teve maior crescimento, de 39,5%. Nos números deste ano, o automóvel de janeiro a julho faturou 32 bilhões e tem uma participação de 44,7% do mercado. O patrimonial faturou 16 bilhões e está com uma participação de 22,1%. E o rural, aí os números de janeiro a julho, faturou 7 bilhões e 800 milhões, com uma participação de 11% do mercado. E neste ano, até julho, está com um crescimento de 9,9%. Aí, abrindo nos ramos, como o Márcio
passou anteriormente, o seguro agrícola tem 17 seguradoras operando no mercado. Algumas mais direcionadas à produção de atividades de grãos, né, inverno e verão, são as duas principais safras do país. Algumas avançando aí em outros atividades agrícolas, como frutas, hortaliças, café, cana-de-açúcar. No seguro de vida, o vida do prestamista do seguro financiado, né, tem 11 seguradoras participando. No penhor rural, que são os seguros que garantem as operações de financiamento, seja da aquisição de máquinas e implementos, como a construção de galpões, silos dentro da propriedade rural, tem 19 seguradoras participando. O seguro de benfeitorias, que é exatamente a mesma coisa, com o diferencial de que não são bens financiados ou dados em garantia de um financiamento. Então, também equipamentos, também construções na propriedade rural, temos aí 22 seguradoras. Aí o seguro pecuário, temos 4 seguradoras, o seguro de florestas, 5 seguradoras, e o seguro de animais, que alguns definem que não está dentro do seguro rural, tem 2 seguradoras envolvidas. Então, aí para a gente ter uma base de que forma o seguro rural está envolvido no agronegócio. Bom, no segundo tópico, então, para falar um pouco de condições climáticas, o que nós temos aí? Temos que lembrar que o seguro agrícola é o maior ramo desses que mencionamos, e que a agricultura é uma empresa a céu aberto. Todos os riscos estão sem proteção, exceto se não houver a contratação do seguro. Então, é o seguro quem pode garantir que esse agricultor continue na atividade. Existem anos de uma safra maior, melhor, onde ele consegue uma produção elevada e valores maiores. Existem safras onde ele não consegue, né, ou uma produção maior por conta de clima, ou um valor interessante por conta da comercialização internacional. Então, o seguro se presta exatamente para manter o agricultor na atividade. Quando ele tem uma safra frustrada, se ele não tiver perda, ele consegue continuar para a próxima safra, onde ele almeja um novo ganho. Então, essa é a ideia, vamos dizer, das seguradoras que estão operando mundialmente, inclusive no Brasil. Quais são os principais riscos, então, contratados e aqueles que os agricultores mais desejam transferir? Principalmente seca, geada, granizo e excesso de chuva. Existem seguradoras que têm mais de 18 tipos de coberturas para alguma região, para alguma atividade, alguma cultura, mas de modo geral, esses são os principais contratados. E aí a gente tem um ponto que é bem meritório no Brasil, que a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, analisa já há bastante tempo o zoneamento agrícola de riscos climáticos. O que é o zoneamento agrícola de riscos climáticos? É onde o agricultor pode plantar, o que e quando. Então, onde na propriedade, vamos dizer, ela se insere em que município do Brasil, né, de que estado, que município, e eles fazem um levantamento dos últimos 40 anos dessa atividade naquele município para ver as perdas relacionadas ao clima. E aí então se define um melhor momento dele plantar qual atividade, soja ou milho, cana, e em que momento do ano de plantio, para que haja a possibilidade que o clima ajude essa produção. Deve chover no momento adequado para a planta germinar, deve chover o suficiente para ela encher as vagens de grãos ou a espiga de milho. Então, temos no Brasil o zoneamento agrícola de riscos climáticos, que a gente posiciona como uma sigla ZARC,
que o agricultor pode e deve utilizar para melhor capacitar a sua atividade. Se o agricultor não planta dentro dessa janela, desse calendário, então ele já está buscando, vamos dizer, uma maior perda, um maior risco. Então, é temerário que as seguradoras assumam esse tipo de risco. Temos também uma questão bastante relevante, que é a previsão climática. O Márcio mencionou duas siglas aí em espanhol, acho que vocês já conhecem elas, o El Niño e a Laninha, né? É o aquecimento, o esfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Lembrando que o Oceano Pacífico é a maior área de água do mundo. E quando aquece ou esfria essa região, o que ocorre é que aumenta a quantidade de chuva em alguma região. E isso está relacionado com o que a gente está falando, né? Tivemos aí alguns problemas bem severos no período de maio 21 até fevereiro 22, no qual, num pequeno espaço de tempo, tivemos uma seca na safra do inverno, principalmente para o milho, segunda safra, bem severa. Na sequência, tivemos 6 eventos de geada também bastante severos, que não impactou só o milho, mas também o trigo, também hortaliças e também o café. E aí, em outubro de 21, tivemos um evento de granizo bastante severo também, que afetou o início do plantio da soja, um dos principais produtos que o Brasil produz e exporta, e também afetando as culturas de hortaliças, frutas e café. E aí, em novembro, dezembro, quando a gente imaginava que estava tudo bem, né, que tudo caminharia para um equilíbrio, para uma melhora, tivemos um episódio de seca muito severo na principal fase de constituição de crescimento das plantas de soja. Fato esse que fez com que muitas seguradoras tiverem aí, se não a totalidade das seguradoras, uma sinistralidade que ultrapassava 200%, ou seja, o que se arrecadou de prêmio pagou o dobro em sinistro. Seguradoras, resseguradoras dentro desse contexto. Por sorte, estávamos trabalhando já há bastante tempo um avanço na rede de peritos. Cerca de 2019, tínhamos 650 peritos, são aqueles profissionais terceirizados principalmente, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, técnicos agrícolas, que vão na propriedade identificar se o evento aconteceu, qual foi o percentual de perda. E aí nós temos hoje já um número bem maior, cerca de 1.700 peritos. É importante que esse perito não seja da região, não tenha nenhuma relação com o segurado, mas que possa rapidamente identificar que o evento aconteceu e quanto foi o percentual de perda. Algumas seguradoras utilizam dessas perícias em 2 momentos. Primeiro, a preliminar, para identificar a ocorrência, e depois a final, para identificar qual foi o percentual de perdas. A maioria das seguradoras também tem avançado muito na questão de análise de satélite, para entender aonde estão as áreas seguradas, se elas estão com previsão de perdas ou não, por conta de clima. A ideia geral aí das seguradoras que operam nesse seguro deve ser a dispersão geográfica. Então, buscar vender em vários locais do Brasil, para se houver um problema num determinado momento, numa determinada região, ela tem, vamos dizer, uma massa dispersa para não haver tanta concentração. E o porquê disso? Porque quando a gente fala de clima, tem um ponto muito relevante. O risco climático, ele é correlacionado. Acho que vocês já ouviram falar disso, né? Existe uma correlação direta na ocorrência do evento para todos os segurados da mesma região. Diferente de qualquer outro ramo de seguro,
por exemplo, até o seguro de vida na pandemia, houve uma elevada sinistralidade, perdemos vários amigos e conhecidos, mas não houve aí uma concentração da ordem que existe na correlação do seguro agrícola. Em uma determinada região, todos os agricultores não vão ter chuva se naquela região estiver seca, e todos vão perder. Então, para as seguradoras estarem a tempo e a hora para atender esses números de avisos, precisamos aí de um universo cada vez maior de peritos treinados para apurar no momento correto essas perdas. E aí o último tópico aí da questão ambiental, que eu achei interessante também trazer para a nossa fala, é que todos os eventos climáticos estão relacionados com o meio ambiente, né? O meio ambiente acaba propiciando aí perdas climáticas. E a gente tem visto que esses eventos climáticos têm sido mais frequentes e mais severos exatamente por conta de questões ambientais. O que as seguradoras todas que operam nesse mercado fazem é uma análise de ESG, então verificando se esses agricultores estão participando aí de alguma lista restritiva, de algum problema, seja de trabalho análogo à escravidão, seja de plantar uma área de preservação ambiental, indígena, e a análise que é feita é bastante trabalhosa, porque não existe ainda, infelizmente, um único local, um único portal onde a gente possa buscar todas essas informações. Então, a gente tem que ir em vários sites, em vários locais, várias instituições para identificar essas questões. Mas é extremamente meritório, vamos dizer, que as seguradoras busquem essa questão relacionada a ESG justamente para melhorar a questão climática. Espero que tenham gostado e ficamos aí à disposição. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Eu acho que até aqui a gente pode ter uma visão geral de tudo que está diretamente relacionado ao agronegócio, ao produto de seguro, né? Mas ainda aprofundando mais esse processo, a gente tem que parar para pensar também na situação comercial junto ao mercado segurador. De que forma que ele coloca esse risco, quais são os aspectos que estão envolvendo essa colocação de risco, vendas, né? E para isso, acho que é importante esclarecer um direcionamento de pergunta para o Juliano, né? Que seriam quais são os desafios na operação de venda, né? A subscrição e regulação de sinistro no seguro agrícola e a importância até de uma visão jurídica nessa contratação, né? Bom, Eduardo, muito obrigado pela pergunta, agradeço também à BGR pelo convite de estar aqui, um prazer estar contigo, Joaquim, Letícia, Márcio, só craques na área. E a contextualização que o Márcio e o Joaquim trouxeram, ela me remete a uma brincadeira que eu faço às vezes, que eu digo que no seguro agrícola, ou melhor, na atividade agrícola, né, no plantio, no desenvolvimento de safra, o produtor rural ele tem só 3 opções para proteger a sua safra. Uma delas é ele reter o risco, né? Estabelecer uma reserva própria que vá garantir que, se ele tiver fenômenos meteorológicos que vão afetar de forma substancial a sua produtividade, ele tenha condições de, na próxima safra, plantar novamente, reter o risco. Ele pode fazer seguro, que me parece que é o mais indicado, né? Uma forma técnica e inteligente que nós humanos criamos há muitos e muitos anos atrás para que a gente consiga transferir esse risco e a seguradora indenizando se esse produtor capaz de produzir na próxima safra. A terceira opção dele, Letícia, é fazer a dança da chuva, tocar tambor, ou fazer promessa para vários santos, enfim, para o santo da sua predileção. Eu não acho que essa terceira opção seja interessante. Eu acho que a segunda opção é que vale muito a pena e que a gente tem visto, como bem trouxe o Márcio e o Joaquim, números de crescimento substancial desse mercado. Porque ele é relevante, porque ele é importante e ele cumpre um elemento estratégico muito relevante nessa indústria do agronegócio.
Porém, e eu estou vendo aqui o meu colega Felipe, querido advogado, excelente advogado, porém, Felipe, tem situações em que a gente encontra dificuldades e problemas. E o que eu quero trazer para vocês aqui é uma visão de advogado, mas não do advogado que resolve o problema depois que ele já existe, e sim do advogado que pode trazer a prevenção do conflito, a prevenção do contencioso entre segurado e seguradora e corretores. Porque a gente sabe que o mercado funciona bem quando o sinistro é indenizado e o mercado funciona bem quando o sinistro não é indenizado, porém com técnica e com conhecimento pelo segurado de ele saber por que ele não recebeu a indenização e se conformar porque tinha a informação antecipadamente sobre isso. E dentro desse ponto, dessa visão jurídica, tratando já de um dos tópicos que o Eduardo me pergunta, que é venda, subscrição e pós-subscrição, que eu chamo, e também a regulação, mas dentro do momento da venda, me parece que é muito relevante a gente grifar que é extremamente importante ter um corretor de seguros especializado no produto. O corretor de seguros que tem barro no sapato, ou melhor, que ele nem usa sapato, ele usa botina. E ele sabe, além do que a gente faz na escola, de botar um feijãozinho num algodão molhado e depois crescer. Ele tem que entender da agricultura, ele tem que entender desses fatores, ele tem que entender do risco e ele sim vai poder alcançar ao produtor rural o produto que melhor se adapta à sua necessidade. Isso me parece muito importante. Mas um segundo ponto, e aí o advogado entra com a sua relevância, é que são os documentos, ou inclusive, a gente não fala mais de documento físico, mas os documentos que vão formalizar essa contratação através da proposta, seja no sistema, ou seja a forma como seja realizado pela seguradora. Por quê? Porque é neste momento em que as informações precisam ser trocadas, as informações que vão ser fornecidas pelo produtor, que ele vai dizer sobre as características do solo que ele tem, ele vai falar sobre, por exemplo, o histórico de utilização daquela área, se é uma área de primeiro ou segundo cultivo, ou se ela é uma área que anteriormente se dedicou à pastagem e à pecuária. Ele vai informar que tipo de semente ele vai utilizar e caracterizar e dizer qual a semente. É muito interessante os nomes das sementes, inclusive, Joaquim. Eu que sou guri de apartamento, né, que eu digo, e que fui aprender advogando na área, fiquei muito impressionado com os nomes das sementes. Não há dúvida nenhuma que existe uma criatividade para o nome das sementes, mas elas existem, elas precisam ser informadas. De outro lado, a seguradora... Deixa eu arrumar meu fone. Está caindo o meu fone. De outro lado, a seguradora, neste mesmo momento da comercialização e da venda, ela tem que informar para o segurado o que ele não tem direito, quais são as hipóteses que ele tem de perder direito por alguma atitude equivocada que tome, e uma questão mais específica que eu gosto sempre de grifar, de como e quando ele faz o aviso de sinistro. Então são pontos que é o momento da troca de informações. Se esse momento ele for competente, se esse momento for bem informado de parte a parte, a gente provavelmente vai ter um contrato que vai ter uma sequência boa, harmônica e sem conflitos. É a visão jurídica trazendo a prevenção do conflito. Bom, mas a partir daí eu passo para o segundo ponto, que é a subscrição e o pós-subscrição. O que é a subscrição e pós-subscrição? Por que eu estou trazendo isso? Através da proposta que a seguradora recebe, todos nós sabemos, e de índices que são estudados conforme informações do município, informações do IBGE, então emitida a apólice, e a seguradora deve também ter, na minha opinião, e de novo uma visão jurídica, uma previsibilidade das regiões em que ela contratou e assimilou risco de o que pode estar vindo a acontecer. Por quê? Porque se ela antecipar de alguma forma o risco, a previsibilidade do risco, e não é fácil, eu sei que não é fácil, ela pode tomar medidas que vão, de novo, atender ao segurado
de forma satisfatória e, ao mesmo tempo, se proteger de algumas situações. Eu trago um exemplo para vocês, a gente estava falando aqui do El Niño, né? A gente tá sofrendo 4 safras com Laninha e agora com El Niño, né? O El Niño, ele causa um excesso muito grande de chuva, por exemplo, na região sul. Você sabe lá que a minha terra teve embaixo d'água agora há pouco tempo, né? No Porto Alegre, o Vale do Taquari e tudo mais. Bom, esse excesso de chuva, ele pegou uma boa parte de regiões em que estavam sendo desenvolvidos e que estava sendo feita a semeadura, estava sendo realizado o plantio. Bom, se o plantio está sendo realizado e tem um excesso de chuva, tu tens um problema, porque muito possivelmente tu terás que replantar. Dependendo da quantidade de chuva, tu terás que replantar. Existe cobertura para replantio? Muitas apólices trazem cobertura adicional de replantio. Mas isso funciona muito bem no papel. E tu tem que ter agilidade para fazer a regulação de sinistro, o segurado tem que avisar o sinistro com o tempo correto, e ele, se ele for replantar, ele tem que replantar dentro do zoneamento agrícola de risco climático. E a seguradora precisa estar atenta a todos esses elementos, porque se, por exemplo, esse produtor não plantar dentro do zoneamento agrícola, ela precisa resolver o contrato. Não se inicia a cobertura básica e ela tem que ter um movimento jurídico para resolver esse contrato. É um exemplo prático que eu trago com relação ao pós-subscrição, durante a vigência. Nós, advogados, Rony, viu, a gente tem essa importância também. A técnica do seguro é importante, nós, advogados, temos como contribuir com essa questão. E, por fim, o último item é a regulação de sinistro. E é muito interessante, porque quando a gente fala de seguro agrícola, a gente está falando de seguro de dano, mas é um seguro de dano de um ser vivo. Então, é curioso. Uma das situações extremamente importantes, como eu disse para vocês, é o aviso de sinistro. E tem que ficar claro para o segurado quando que ele tem que fazer o aviso de sinistro e de que forma ele faz esse aviso de sinistro, porque qualquer atraso nessa situação, a planta perde as marcas daquilo que aconteceu, não se consegue mais constatar com certeza o fenômeno climático e se ele efetivamente causou a perda, ele foi a causa da perda, e nós vamos ter problema. De outro lado, a seguradora precisa usar dos seus 1.700 peritos, fiquei feliz com o número, Joaquim, e inclusive fazer com que o perito de São Paulo faça perícia no Rio Grande do Sul faça no Paraná e do Paraná faça em São Paulo, porque no fim do dia os peritos da mesma região do produtor rural jogam sinuca no clube, né? Tomam cerveja na sexta-feira de noite e fica difícil de fazer uma análise de dano desta forma. Mas a seguradora tem que ter agilidade para mandar o perito a campo, em loco, para verificar o fenômeno meteorológico e o dano que ele efetivamente causou. Por outro lado, também é necessário haver uma orientação do perito sobre o que ele vai botar no laudo, como ele vai escrever no laudo, que informações são importantes, não só para pagar, como para bem negar, para corretamente negar. E daí, de novo, a necessidade de uma visão jurídica, né, de analisar esses documentos que são utilizados, orientar o perito a respeito disso. E como eu gosto também de dizer, proibir o perito de trocar o WhatsApp com o produtor, com o segurado, né? Tem que fazer uma nuvem de sinal naquela área para o produtor não trocar o WhatsApp com o perito, porque o perito libera ele para colher, o perito diz, deixa faixas, que depois eu chego aí e vejo como é que eu resolvo, e depois nós, advogados, quando recebemos tudo isso para, então, debater o problema, estamos absolutamente vendidos. Então, são esses 3 elementos, Eduardo, que eu gostaria de trazer, e perdoem trazer a brasa para a minha sardinha, ou para a nossa sardinha, né, Felipe? Mas nós, advogados, a gente tem como contribuir nestes momentos que eu grifei, na prevenção do conflito, na prevenção do risco e da harmonia contratual. Muito obrigado, Eduardo. Fico à disposição de todos. Eu acho que esse ponto que você trouxe, Juliano, principalmente da questão do aspecto jurídico voltada à regulação de sinistro,
ela é importante porque até como conscientização, não que tenha que ser uma regra, né? Mas de repente até do próprio mercado segurador colocar pessoas que têm essa expertise, advogados, né? Pessoas que entendem do meio jurídico até nesse segmento, na parte de regulação de sinistro, na parte de subscrição, né? Como um modo de facilitar, como já acontece hoje, por exemplo, no segmento de principalmente seguro de responsabilidade civil, que exige isso, né? Então isso é fundamental, bem enriquecedor mesmo. Obrigado pela contribuição. Ainda seguindo essa linha de raciocínio do mercado segurador, eu vou perguntar para a Letícia como que as seguradoras, resseguradores, corretores, que são os meios que estão envolvendo o nosso mercado, podem contribuir para a gestão de riscos dos segurados na indústria do agronegócio, né? Acho que é um ponto fundamental para a gente poder concluir esse painel aí. Obrigada, Eduardo. Estou aqui super lisonjeada de fazer parte desse painel com os colegas que já estão aí há tantos anos trabalhando no seguro rural. Não estou com a minha botina hoje, mas eu vou para o interior, viu, Ferrer? Costumo sim ir. Sem dúvidas, o nosso papel aqui ele é de ajudar a indústria, o segmento nessa transição climática, né? Então, como o próprio Joaquim trouxe aí tantos eventos que têm acontecido ao longo dos últimos anos, impactando as diferentes safras, o nosso papel é ser muito consultivo e, como disse o próprio Ferrer, de forma especializada, entendendo cada uma das especificidades aí das culturas, seja soja, seja o milho, na hora da contratação do seguro. Eu optei aqui por falar um pouco mais sobre o paramétrico, porque eu sou entusiasta desse produto. A gente tem trabalhado nele ao longo do último ano, em complemento, obviamente, ao seguro rural, né? Não tenha dúvidas que é um produto ainda bastante novo e será certamente complementar ao rural, que já está aí há muitos anos desenvolvido, com subvenção federal, e que o paramétrico ainda já tem, mas não em todas as companhias seguradoras. Então, a gente fez um trabalho dele que eu gostaria de falar um pouco mais ao longo do último ano com uma cooperativa aqui no interior de São Paulo, que, como esse produto ele passa ainda por uma disrupção, né, de entendimento de como funciona, dos parâmetros que são estabelecidos para cobertura, né, como meu colega comentou aqui, o funcionamento dele, eu não vou ser repetitiva, mas a gente utilizou dos agrônomos da cooperativa, da própria companhia seguradora que nos apoiou, para entender e estabelecer os parâmetros de forma clara para o cooperado que está ali contratando esse seguro, né? Então isso é muito importante para que a gente evite entrar aqui numa conversa com o Ferrer depois, né, numa regulação de sinistro, enfim, numa discussão em que o contrato não foi muito bem esclarecido para quem está contratando. Então, acho que esse é um dos pontos fundamentais nossos aqui, né, do mercado segurador como um todo, de trazer clareza para os contratos que são realizados e assinados pela indústria como um todo. Sem dúvida, o paramétrico ele é utilizado, obviamente, na produtividade, né? Então, quando a gente fala aqui das diferentes culturas e principalmente pela restrição, pelo desafio dos contratos de resseguro em razão das diferentes perdas que houveram aí nos últimos anos, o desafio desses contratos, a gente está trazendo insistindo, né, assim, nesse produto no paramétrico de forma a ser complementar ao seguro rural, como eu comentei. Porque ele vai começar aos poucos e vai sendo contratado, inclusive, por cooperados, como a gente tem visto nesses exemplos que a gente tem feito a contratação, de forma tendo os dois seguros na mesma área. Desculpa, gente. Na mesma propriedade. O paramétrico ele também pode ser usado para tantos outros riscos, né? Então, falando especificamente do agronegócio, quando a gente fala do escoamento dos grãos pelas hidrovias aqui do Brasil, existe também a possibilidade de colocar, né, da gente contratar o seguro, atrelar os parâmetros aos níveis de navegação.
Então, é só para trazer aqui um pouco mais de oportunidade, ainda falando do agronegócio, em complemento ao seguro rural, mas também dentro de outros riscos que são ali as navegações das barcaças, dos empurradores, que podem ser impactados pelas mudanças climáticas, né? No nível do rio e a navegação, e isso impactar as diferentes indústrias. A gente tem avaliado, e o meu papel aqui foi trazer um pouco dos produtos, né, que estão correlatos aí ao assunto tão discutido que é o ESG. Quais são os produtos, além do paramétrico, o que a gente tem conversado? É óbvio que o crédito de carbono ainda é um assunto, eu não diria incipiente, mas que ainda vai numa discussão de médio e longo prazo. O mercado regulado, o mercado livre, a gente tem ouvido bastante sobre isso, porém, a própria regulamentação ainda vai levar aí alguns anos. No último final de semana eu vi uma entrevista falando de 3 ou 4 anos aí para uma total regulação. Enquanto isso, o nosso papel, de novo, é acompanhar e já desenvolver esses produtos para que, no momento em que for possível colocá-los, eles já estejam aqui prontos para essa contratação. A gente teve uma discussão super interessante com uma grande trading do mercado, em que eles já operam com a compra e a venda do crédito de carbono e estão nos pedindo aí uma solução de seguro, né? Então, no exterior esse produto já existe, a gente já está conversando aí com os nossos colegas, obviamente de Londres, né, onde acaba tudo sendo iniciado. Já existe um mercado do Lloyds atuando especificamente nesse mercado, então o nosso papel aqui é ir acompanhando na velocidade em que as coisas forem sendo colocadas para a gente estar pronta aí para oferecer essa solução no momento que puder ser contratado localmente. Além das novidades, a gente não pode deixar de falar, obviamente, dos seguros tradicionais, né, como responsabilidade civil, D&O, porque eles também são impactados pelas mudanças climáticas e os riscos, né, do segmento, do mercado. Então, quando a gente fala da responsabilidade civil, todos os custos de limpeza e mitigação, enfim, entender com detalhe, de forma consultiva, se essa contratação está sendo adequada. Então, de fato ter a especialização não só no rural, mas em todos os seguros que norteiam e podem gerar impactos aí em decorrência das mudanças climáticas. Recentemente, a Zurich, né, uma das companhias aí do mercado, fez uma emissão para uma planta específica de carvão vegetal. Então, a subscrição em si já contou com a cobertura de responsabilidade civil e property, considerando itens de sustentabilidade, um seguro verde, né? A gente tem ouvido falar. Então, não é só teoria, né? De fato, as apólices e os subscritores, todos nós aqui já temos que aprofundar esse assunto e entender cada vez mais para poder fazer essas emissões aí de acordo com os benefícios e que sejam seguros verdes, né? O próprio Plano Safra já traz bastante esse apoio que eu acredito que vai poder confluir aí para essas próximas emissões. Acho que, de certa forma, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, um pouco dos produtos que a gente vem trabalhando, das novidades que existem aí no mercado. Não menos importante é o nosso papel, né, o seguro como um serviço social, aí, como até dito recentemente pelo Luiz Barsi, um dos maiores investidores da Bolsa de Valores. Obrigada. Até para contribuir, Letícia, com o que você disse a respeito do cenário atual, né, de ESG, muitas empresas, inclusive a empresa a qual eu faço parte também, elas são impactadas na questão de contratação de seguro, desde que ela tenha um modo sustentável, de que ela tenha uma produção verde, de que ela, na operação dela, tenha alguma emissão reduzida de carbono, né? Então o mercado segurador está vendo isso daí com muito bons olhos, né? Até pela função social que tem, né? E é um ponto de atenção, a gente realmente começar a olhar para esse modo, de que modo que a cadeia produtiva pode comprar um seguro e continuar ajudando o meio ambiente, né? Então isso que você trouxe é bem enriquecedor mesmo. Obrigado.
A gente tem mais 10 minutinhos. Não sei se de repente alguém quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição. A gente tem algum microfone para fazer? Vou entregar um microfone até você. Olá, meu nome é Christopher. Parabenizo pela gostar dessa parte do seguro paramétrico. Também acho o seguro rico, sofisticado, e o crescimento dele bem tímido. Eu vi a senhora falando a questão do paramétrico atrelado ao risco rural. Mas a grande pergunta é, a senhora acredita que há perspectiva a médio prazo para que o paramétrico seria usado para esses desastres que estão ocorrendo aqui? Por exemplo, o Juliano muito bem falou no sul, choveu, inundou. Fora daqui, o tempo de resposta para esse tipo de negócio ele é muito rápido, muito mais barato. A questão do risco moral ele é menor, fraude quase que inexiste. Por que é tão... Eu penso que isso é muito tímido, esse negócio para nós. E se há perspectiva de jogar isso para as questões de desastres climáticos, apartado um pouco do rural, que já tem subsídio do governo, que já tem seguros próprios. Não sei se eu preciso me explicar. Sim, sem dúvida. Obrigada pela pergunta. Sem dúvidas, eu acho que, como eu comentei, é um produto ainda tímido, porque diferente do rural, você não consegue fazer ele de forma pulverizada, porque você vai ter que entender e especificar cada um dos parâmetros. Então, o volume que você gera no seguro rural, onde você já tem um produto pré-estabelecido, diferente do paramétrico, em que você vai ter que desenhar a cobertura, ele nesse ponto ele já te traz um pouco de resposta em relação a tempo de implantação e o quanto nós podemos ainda crescer com esse produto. Eu acredito que sim, vai levar um tempo. Acredito sim que ele possa contribuir com a mitigação e a redução das catástrofes, mas é um produto que ainda leva aí um médio, longo prazo para a gente ter um volume, se um dia for comparável ao seguro rural. Não sei se o Ferrer quer aqui me ajudar a complementar a resposta. Bom, sobre o aspecto de seguradora, né? Quando a gente olha o seguro tradicional, a gente vê que menos de 20% da área plantada tem uma proteção de seguro tradicional. Então a gente sente uma falta ainda de aculturamento do produtor, né, e a percepção ao risco. Isso vem aumentando, mas ainda, considerando nosso país, ainda a gente acredita que é pequeno. Quando você entra no seguro paramétrico, né, que existe uma correlação direta entre um índice e uma produção, isso se torna muito mais difícil. Então, esse é o grande desafio que a gente tem sentido nas seguradoras, é a interpretação que o produtor vai ter com relação àquele índice e o que aquele índice traz de prejuízo efetivo na sua lavoura, né? Mas falando de riscos catastróficos, sim, eu acho que seria uma ferramenta super importante aí. Vou botar um pouco de pimenta no debate com relação ao paramétrico, porque eu tenho convicção de que o paramétrico é um bom produto, mas eu não sei se ele, na prática, ele consegue estabelecer uma harmonia entre as partes. E digo por quê. Se a gente está falando de seguro de danos, a gente está falando de indenização. Indenização a partir do prejuízo. Quando a gente fala no seguro de índices, o índice pode ter alcançado lá o seu patamar de indenização e o produtor rural pode não ter prejuízo nenhum. E ele vai receber uma indenização sem ter prejuízo. Então, o princípio indenitário, juridicamente, é colocado para fora, no lixo. Isso é um problema. A gente vai ter que trabalhar o arcabouço legal, na nossa estrutura legal, para conceber uma comercialização em massa desse tipo de produto.
Por outro lado, pensem comigo, o produtor rural que tenha lá 200 hectares, 300 hectares, que é um pequeno produtor e que é o grande volume de apólices comercializadas hoje no seguro agrícola. Se ele tiver dano e não tiver ocorrido o índice, ele não vai receber a indenização. Então, não teve aquele índice pluviométrico previsto e ele teve dano, mas ele não vai receber a indenização. O que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai simplesmente se conformar com isso e entender que não, foi isso, eu apostei no índice e não ganhei. Ele vai buscar a judicialização disso certamente, dizendo que ele teve prejuízo e sendo um produto de dano, ele merece a indenização. Então, quando a Letícia fala que a contratação pontual de grandes propriedades, grandes lavouras funciona, claro, é uma relação entre quase iguais, né? Seguradora de um lado, a corretora e um grande produtor rural. Aí tudo bem, aí está combinado. Agora, massivamente, em volume, me parece que a gente ainda tem que evoluir, inclusive no arcabouço legal, para que esse produto tenha mais solidez e mais segurança jurídica. Viu? Então, essa é a minha contribuição com relação ao paramétrico. A gente está com um tempo aí um pouquinho excedido, faltam 4 minutos. Não sei se alguém quer fazer mais uma rápida pergunta. Esse assunto é um assunto bastante... tá na crista da onda, né? Um assunto bastante interessante. A gente queria abrir mais, mas infelizmente... Mas pode falar. É rápido. Eu acho que, ouvindo tudo que vocês falaram, eu tenho 2 perguntas muito específicas para a gente abreviar o tempo. Capacidade. Eu acho que hoje, eu estou há 1 ano e meio, desde que eu estou na Dreyfus, tentando trabalhar paramétrico e a gente esbarra muito na oferta de capacidade local. Eu acho que, de verdade, ela é praticamente inexistente. E tem um outro ponto do paramétrico especificamente que é muito importante, até falando da parte da legalidade, da indenização e tudo mais, que é os índices em si. Então, como esses índices são monitorados, qual vai ser a empresa que vai fazer esse monitoramento, como ela vai startar a indenização. Então, esses pontos, eu percebo que eles não são discutidos desde o começo e eles são muito importantes de serem tratados, porque, no fim das contas, a indenização está diretamente ligada a isso. Então, a gente fica ali meio que batendo na cabeça, porque, de novo, parece uma parede, né? Eu acho que falta capacidade local, falta clareza com relação aos termos, em como vai ser trabalhado. Então, eu não sei se vocês veem, no longo prazo, ou no curto, que seria melhor, alguma saída para isso, ou se isso está sendo discutido, se isso está sendo trabalhado, principalmente com relação ao monitoramento dos índices, que eu acho que essa é uma parte muito importante da indenização. Eduardo. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Temos hoje no mercado 3 seguradoras que tentam fazer alguma coisa no seguro paramétrico. Antes agora desse exemplo que a Letícia nos traz. E ainda são experimentos. Não temos aí um atingimento nessa busca. Então, algumas seguradoras tratam para seguro de pastagens, outras seguro de cacau e ainda de café. Uma no passado, que foi a primeira a utilizar isso no mercado brasileiro, era de sementes para soja. Então a gente tem, vamos dizer, iniciativas positivas, mas ainda não alcançamos o grau que temos. Pensando que o paramétrico muito provavelmente não vai competir com o seguro tradicional, agrícola que falamos, buscar uma maior percentual da área plantada assegurada. É isso que se almeja, mas acho que é um trabalho inicial ainda, não tem a resposta assim, então seria a longo prazo. Obrigado. Bom, pessoal, como eu tinha dito anteriormente, infelizmente a gente esgotou nosso tempo. A gente sabe que é um assunto que realmente amplia muitos debates, né?
mas espero que esse tempo que a gente despendeu aqui com vocês tenha sido esclarecedor, pelo menos para ter um norte aí na comercialização, no entendimento de como está funcionando todo o mercado hoje, tá? Agradeço novamente aí a BGR, agradeço aos participantes, Juliano, Joaquim, Letícia, Márcio. E é isso, pessoal. Muito obrigado.